9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Chegou o momento de reflexão para você que nos acompanha aqui pelo Facebook. Quero convidar você a se atentar para essa palavra do Senhor que está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Samaria aqui passava por um caos, estava assediada aqui pelos assírios. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus, a Eliseu, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se-ia fazer isso? Poderia acontecer isso? Ele faz uma pergunta e ele disse: eis que o verás. Aqui é o profeta dizendo: eis que o verás, seu incrédulo, mas não comerás. Você verá, mas não comerá. Gente, aqui, sabe, Eliseu liberou uma palavra, porém o tenente da guarda não acreditou, era incrédulo. O rei estava rasgando as suas roupas na rua. Mas aí Deus olha para a porta de Samaria, para a porta da cidade, e vê 4 leprosos. Vou falar sobre esses 4 leprosos aqui. Vou usar, imagina Deus dizendo: vou usar esses caras assim mesmo. Eles estão morrendo, mas eu vou usar eles assim mesmo. São imundos. Vou usar esses imundos. Por quê? Porque os reis não querem, os magistrados, os generais não querem, não acreditam. Então eu vou usar esses imundos que estão na porta de Samaria. Isso aqui é eu conjecturando, imaginando Deus pensando. Vou usar esse cara aí que saiu da prostituição, vou usar esse que deixou as drogas, vou usar aquela menina que era prostituta, vou usar aquela mãe solteira, vou usar o vizinho que deixou a mentira. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Não pense que Deus vai parar em pessoas incrédulas. Não pense que Deus vai parar na sua liderança, na sua teologia, no que você acha. Eu acho. Não pense que Deus vai parar no seu achismo. Não pense que Deus vai parar nas oportunidades que Ele te deu e você não executou. Ele vai usar quem está disposto e disponível. Ele vai usar quem está disposto e disponível. Repito, Ele vai usar quem está disposto e disponível. Ele vai usar os imundos que estão nas portas, que ninguém permitem eles entrarem. Agora imagina, eles estavam leprosos, eram 4 leprosos, diz a Bíblia aqui. E por que eles estavam ali na porta da cidade? Porque eles não podiam entrar. A gente vai para Levítico capítulo 13, versículo 44, diz que leproso é aquele homem que estava imundo. Leproso, para entrar na cidade, ele tinha que rasgar as suas roupas, soltar os cabelos, sabe? Colocar as mãos sobre o bigode e entrar gritando. Eles gritavam assim: imundo, 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 para todo mundo saírem de perto dele. Ele tinha que declarar com a sua voz que ele era imundo. Ele tinha que se expor as suas imundícies. Assim diz as escrituras aqui em Levítico 13, do versículo 44 e 46, você pode ler. Agora a Bíblia também diz que Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. A lepra não entra aqui na qualidade de enfermidade patológica ou biológica. A lepra era uma maldição, guarda isso. Por isso, a lepra, o leproso aqui, ele não ia no médico, ele ia em um sacerdote. O sacerdote que ele discernia se ele estava leproso ou não. Agora, por que ele ficou leproso? Você já se perguntou? Porque segundo aqui o Piquavote é o livro da doutrina dos pais judeus. O livro ensina que para uma pessoa ficar leprosa, ela tinha que praticar Lashon Hará, que no hebraico significa língua maledicente. O livro diz que o leproso é aquele que falou mal de alguém
quando a pessoa não estava perto ali para se defender. Eu vou repetir isso aqui. Sabe, como é que se adquire a lepra? Era quando alguém falava mal de alguém e esse alguém não estava ali para se defender. Isso resultava na lepra. Meu Deus, quantas pessoas, se fosse hoje, não estavam ou estão leprosas e não percebem? Porque hoje a gente não vê fisicamente a lepra, mas às vezes o coração está leproso. Sabe, gente? Lembra quando Miriam ficou leprosa? Porque falou de Moisés. Você pode ler Números 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão a Moisés. Aí no verso 10 diz: e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e Arão apreciou tudo ali e viu que ela estava leprosa. Sabe o que eu aprendo aqui, o que eu quero dizer para nós aqui? Não são dias, meu irmão, em nome de Jesus, de se juntar para falar mal dos outros. São dias de cobrir os outros. Você já leu Isaías 58? Isaías 58, 11 diz: se você vê um nu, cubra-o. Não é mais dias de estender os dedos, é dia de estender as mãos. Não chame mais os críticos de reformados, não chame mais os acusadores de profetas e não chame mais os negociantes de ministros. São dias de ajustes. Deus está fazendo uma limpeza geral na igreja. Já tivemos os dias de trevas, da reforma da igreja romana, da igreja pentecostal. Já tivemos os dias dos avivamentos. Agora vamos ter os dias de limpeza. Os dias de limpeza, um divisor de água, porque o evangelho é isso, é um divisor de água. Ontem, inclusive, eu escutei a esposa do Neto falar, a irmã Gleice falar no nosso grupo, Sueli, sobre isso. O pastor perguntou: o que significa evangelho para você? Ela respondeu: um divisor de águas. Um divisor traz a divisão, separação. Ou aquilo que eu leio me evita de pecar, ou meu pecado vai evitar eu de ler a Bíblia. Então nós precisamos tomar uma decisão. O evangelho é divisão, é separação das trevas com a luz. Então nós vamos ter que separar o joio do trigo. São dias de separar desejo de convicções. Guarda isso. Não são dias de você ser projetado, e sim de você ser peneirado, refinado pelo evangelho. Sabe, e aí, voltando para a palavra, no meio ali, no carro de Samaria, Eliseu então, ele entra e diz: assim diz o Senhor, amanhã, Suelen, eu não sei por que Deus faz amanhã se o povo estava precisando da bênção para hoje, para agora, sabe? Porque sem fé, gente, sem fé é impossível. A gente repetiu isso aqui várias vezes. É impossível agradar a Deus. É impossível que se cumpra, que aconteça. É impossível. Você precisa exercitar sua paciência, sua fé, a sua esperança. É por isso que Deus diz: amanhã eu farei, para ver se você crê, porque a palavra vem antes do ato, do acontecido. Você pode até ver sem fé, mas não vai participar. Assim agiu o tenente da guarda. É impossível que isso aconteça. Ele disse, a Eliseu diz: pois tu verás e não comerás, seu incrédulo. E o que aconteceu? Aconteceu o que nós vamos acompanhar mais na frente. A palavra vem sempre antes do ato. A palavra sempre vem antes do ato. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Eliseu disse: amanhã haverá uma cefa de farinha por um ciclo e 2 cefas de cevada por um ciclo nas portas de Samaria. Agora, olha isso. 4 leprosos na estrada de Samaria. Imagina eles pensando: se ficarmos aqui, gente, se nós ficarmos aqui, a gente vai morrer. Se entrarmos na cidade, tem morte na cidade, então vamos entrar nos acampamentos dos sírios. Se eles nos matarem, eles vão fazer um favor para nós já estamos morrendo mesmo. Aí, a Bíblia diz que eles vão, os 4 leprosos, lá no acampamento dos sírios, eles começam a ouvir, gente, escuta só, estrondos de cavalos, de carruagem, eles começam a ficar com medo, eles imaginam: meu Deus, Samaria contratou os exércitos ali dos egípcios, dos heteus, vamos correr. E eles saem correndo, mas era apenas 4 leprosos, gente. Salmos 2 diz que o Senhor zomba dos seus inimigos.
Sabe o que eu aprendo? Que quando você se posicionar para marchar contra o inimigo, Deus envia um exército na sua frente, meu irmão. Ele vai na frente quebrando as correntes. Mas quando, sabe, você se acovarda, você precisa tomar uma posição. Mais louco ainda aqui é que quando os leprosos chegaram na cidade, os sírios iam se matando, diz lá no meio do caminho. Pode ler 2 Reis 7 todo, você pode ler, vai entender essa história. E eu termino aqui repetindo o que eu disse no início. Não seja incrédulo, senão Deus vai usar os leprosos. Será que vai ser preciso Deus usar, Sueli, às vezes perto de nós algum imundo, porque a gente está ocupado demais no nosso círculo vicioso de entretenimento? Não dá tempo. Por isso que eu disse que Deus vai usar não os dispostos, mas os disponíveis. Diante de Deus não existe falta de tempo, existe falta de organização. Perceba que durante 24 horas você procura responder as mensagens que são relevantes para você. Você resolve aquilo que é prioridade para você. Se você não teve tempo para ler a sua Bíblia hoje, para orar, para responder a mensagem do seu amigo da igreja que você deixou para depois, procrastinou, se você não se toma uma posição, não se preocupa com o grupo que você participa, infelizmente, isso aqui não está programado. Infelizmente, eu preciso dizer que Deus ainda não é a tua prioridade, porque você sempre vai se ocupar mais com aquilo que é importante para você. Você vai passar mais tempo, dar mais prioridade, passar mais tempo com o que é mais importante para você. Você é onde você passar mais tempo. Então, por que você tem tempo para responder uma mensagem do colega, da colega, mas sempre deixa para depois a mensagem do seu líder espiritual, do seu pastor? Deus não deu 72 horas para Suela e 24 horas para mim. Não, Deus é justo. Deus é justo. Por isso, pare de enganar você mesmo e dizer que você não tem tempo para fazer a obra de Deus. Coloque em ordem a sua casa, o que é prioridade na sua vida. Tire tempo com Deus e para Deus. Isso é o maior investimento para a sua vida, meu irmão. Será que Deus vai ter que usar os leprosos? Pense nisso. Quero orar pela sua vida. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, que confronta a nossa incredulidade, meu Deus. Abra nossa mente, batiza-nos com o teu entendimento, que nós venhamos receber a virtude que recebeu o apóstolo Pedro, de ter uma revelação de quem tu és, para recebermos uma identidade, para fazer a missão, para fazer o ID, Senhor, e crer quando o profeta falar, assim diz o Senhor. Nós queremos crer na tua palavra, que é viva, que é eficaz, que traz separação das trevas com a luz. Que o Senhor venha fazer uma limpeza em nossa vida, em nossa casa, no nome de Jesus. Motivacional #5.14 com Albenir Correia.